Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele enviou mensageiros à sua frente, que entraram em um povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu porque ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Queridos, o livro de Atos foi escrito por Lucas. Tanto Atos como Lucas eram um único livro, que posteriormente foi dividido. Lucas, então, se tornou parte dos evangelhos, com Mateus, Marcos, Lucas e João, o evangelho, e Atos se tornou um livro conhecido por nós como um dos livros históricos. Mas Atos deve ter sido escrito, tanto Atos como Lucas, em torno de 69 a 80 depois de Cristo. E por que Lucas escreveu? Atos foi escrito com o objetivo de encorajar os irmãos. E foi escrito por Lucas. Tanto é que se você olhar na sua Bíblia, Atos capítulo 1, verso 1, você vai encontrar Lucas dizendo o seguinte, assim: em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi sobre aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E se você for para Lucas capítulo 1, versículo 3, você vai ver Lucas também dizendo o seguinte, que eu mesmo investiguei cuidadosamente, ó Teófilo, se não me engano, ó excelentíssimo Teófilo. E ele diz que ele começa então a reportar para Teófilo detalhes de uma maneira ordenada de tudo que Jesus havia feito. Então, tanto Lucas como Atos foram escritos por Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos, a Teófilo. É como se fosse um relatório que Lucas estivesse fazendo para Teófilo. Quem era Teófilo? Teófilo era um cidadão romano, possivelmente ou um oficial ou alguém de posses, mas alguém interessada no que Jesus havia feito. Aí o texto que nós lemos de Lucas, capítulo de número 9, 51 a 56, ele fala que eles estavam indo para Jerusalém. Jesus estava expandindo o seu ministério para a Judéia, especificamente lá em Jerusalém. Não era o momento da crucificação ainda, Jesus ainda não estava indo para Jerusalém para a crucificação, para o seu martírio. E eles têm que passar há duas opções para eles chegarem a Jerusalém. Eles podem pegar o caminho mais longo, ou eles podem pegar o caminho mais curto. Qual que era o caminho mais curto, você sabe? Por dentro de Samaria. O caminho mais longo era por fora de Samaria. E só para você ter uma ideia, até hoje, nos dias de hoje, se você for fazer um tour na Cidade Santa, quando você entra no ônibus na Cidade Santa, tem dois guias. Tem um guia que é um judeu e tem um que é palestino. Há determinado lugar da viagem onde o ônibus para, aquele guia que é judeu, ele desce do ônibus, entra um outro guia que é palestino e ele entra nas cidades, porque um judeu não pode entrar. Eu não vou entrar aqui no caso por que o judeu não entrava, talvez assunto para uma outra mensagem, ou vocês já talvez até saibam. Então Jesus decide então passar por Samaria, ele pegou o caminho mais curto, só que ele encontra hostilidade. Então Jesus decide então dar a volta por fora e pegar o caminho mais curto. O tema dessa mensagem é conselhos para lidar com os desafios da vida. Só que nós vamos olhar para esses conselhos não a partir do que eu entendo, mas a partir do que Jesus nos mostra no texto bíblico. Vocês vão me acompanhar? São 7 conselhos, rapidinho, e a gente vai encerrar. Primeira coisa, o texto diz no capítulo 9, verso 51, diz assim: aproximando-se o tempo e que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. O primeiro conselho que a gente traz baseado nesse texto: todos nós temos desafios na nossa vida. Nós, no nosso ministério, no relacionamento com pessoas, às vezes a gente conversa com as pessoas que estão passando por dificuldades, não sabem o que fazer,
E a primeira coisa que a gente percebe dela, sabe qual é? O que elas precisam, em primeiro lugar, é discernir que o tempo de mudança chegou. Existe uma porção de pessoas que vão empurrando a vida com a barriga. Você conhece essa expressão? Pessoas que constantemente reclamam da sua insatisfação, não estão satisfeitas profissionalmente, não estão satisfeitas no relacionamento, não estão satisfeitas no trato com os filhos, não estão satisfeitas na igreja, não estão satisfeitas no ministério, enfim. Não ponha filtro na sua mente aí, pode ser qualquer coisa. E aí você percebe que a pessoa há anos vivendo o mesmo tipo de vida, aí você percebe que essa pessoa ainda não percebeu que chegou a hora dela mudar. O texto nos diz aqui no versículo 51, que Jesus, ele percebeu, ele discerniu que o tempo dele estava chegando. E esse é o primeiro conselho que nós damos para você que tem desafios na vida. Amado, você precisa aprender a abrir a sua mente e discernir quando é o tempo de mudança na sua vida. Talvez você já tenha suportado demais uma situação. Talvez o tempo já tenha até passado e você hoje está sofrendo pela falta de decisão ou falta da percepção do tempo. Eu não sei aqui o que é que você está pensando enquanto eu digo essas coisas. Eu não sei quais são as questões que passam na sua mente enquanto eu digo isso, mas talvez haja nas suas vidas, na vida de nós, todos nós aqui, alguma coisa que a gente fala, poxa, por que eu estou aturando isso há tanto tempo? Quando é que isso vai mudar? Quando é que essa situação vai ser transformada? O que falta acontecer? Talvez a primeira coisa que nós precisamos pensar é como Jesus discernir o tempo das coisas. Abra sua mente, pergunte ao Senhor, será que já não chegou o tempo? Será que já não chegou a hora? Nós precisamos aprender, meus amados, a discernir esse tempo. Como pastor, muitas vezes a gente aconselha casais que estão em crise. E as crises são muitas e os problemas são diversos. Vão desde coisas simples até, desde a maneira como alguém deixa a toalha em cima da cama, aperta a pasta de dente, até problemas de ego. Mas no fundo você sabe qual que é o grande problema? Não é a pasta de dente, não é a toalha, mas são pessoas que não discerniram que elas não são mais solteiras, que elas não vivem mais sozinhas, que elas são homem e mulher, estão casados, mas muitas vezes agem como se fossem solteiros, como se fossem solteiras. Continuam casados, mas dizem, eu faço da minha vida o que eu quiser, a vida é minha e ninguém manda nela. E você que é casado, você que é casada, você sabe que a pessoa que diz a vida é minha, eu faço o que eu quiser dela, não está preparada para o casamento. Ou tá? Você acha que tá? Não dá. De jeito nenhum. Às vezes alguém liga para mim, Leandro, vamos no cinema? Eu falo, Silva, eu quero ir no cinema. Amados, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala a nós, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, olha só, ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Talvez as crises que você tenha hoje é porque você ainda não despertou que chegou a hora da mudança. Você precisa perceber e discernir isso. Então anota aí, o primeiro conselho, discirna o tempo das coisas. Vocês estão vendo aqui atrás, né? Ó. Discirna o tempo das coisas. Não sou eu que vou dizer para você quando é o tempo. Discirna, amadureça em oração. Olhe para a sua vida. Faça esse questionamento, será que já não chegou a hora de mudar? Segundo, o texto fala também, assim, o mesmo verso, 9:51. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Resolutamente. Essa palavra resolutamente quer dizer alguém que tomou uma decisão firme. É alguém que determinou em seu coração, alguém que estabeleceu, Marquinhos, objetivos, propósitos. E esse é o segundo passo. Porque o primeiro passo é você discernir que chegou o tempo de mudar. Chegou o tempo, não vou mais passar por isso. Não vou mais tolerar essa situação.
O segundo passo é se posicionar. Vocês vão perceber que essa mensagem, uma coisa depende da outra, porque você não pode se posicionar sem antes discernir que é o momento. E você não pode discernir o momento e parar por aí, você precisa se posicionar. Jesus, ele discerne que o tempo havia chegado. E o que ele faz? Ele põe a convicção no seu coração. Ele parte resolutamente. Ele discerniu e ele se posicionou. E esse é o outro problema das pessoas. Você talvez já tenha encontrado alguém que disse: eu queria tanto que a minha vida fosse diferente. Não é? Eu queria tanto que a minha vida fosse diferente. Eu queria que a minha vida financeira fosse diferente. Eu queria que o meu relacionamento com meu marido fosse diferente. Eu queria que a minha casa fosse diferente. Eu queria que a minha igreja fosse diferente. Eu queria que o meu ministério fosse diferente. Mas há anos a conversa é a mesma. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: tudo bem, o que é que você tem feito para que o resultado seja diferente? Como é que a gente espera, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, que as coisas automaticamente mudem para nós? Nós precisamos se levantar. Nós precisamos se levantar, nós precisamos mudar a nossa história. Colocar no nosso coração e dizer: não, chega, eu me posiciono. Jesus faz isso. Terceiro, verso 52, diz assim: enviou mensageiros à sua frente, indo eles entrar em um povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Então vamos lá. Primeiro você discerne. Você discerniu que precisou mudar. Você se posicionou. Bom, eu vou mudar, chega. Qual que é o próximo passo? Você precisa agir. Você precisa colocar em prática. Não dá para esperar cair do céu. Precisamos tomar atitude, tomar a decisão. Jesus, ele discerniu o tempo, ele se posicionou e ele movia à frente dele mensageiros. Às vezes você encontra pessoas que falam: eu quero mudança, mas ela fica estagnada, não há mudança. Aí por outro lado você encontra pessoas que falam assim: chega, minha vida vai mudar. Aí você começa a ver a pessoa se posicionando, a pessoa mudando, a pessoa trabalhando, e você fala: poxa, não é verdade, não é que essa pessoa quer mesmo. Nossa, eu achei que a pessoa só estava falando. Mas não. Você começa a ver mudança, parece que virou a página da história dela. É uma outra pessoa. Amados, mais uma vez, no ministério nós encontramos pessoas que falam tanto: eu queria, e continua esperando cair do céu, esperando que aconteça um milagre, quando existem questões, e escute o que eu vou dizer para você, existem questões que são da responsabilidade de Deus. Existem questões que são da ordem do sobrenatural de Deus na nossa vida, mas existem questões que são responsabilidades que Deus deu a nós. Deus delegou a nós. Porque nós temos a mente de quem? De Cristo. O Senhor nos deu uma nova mente, nos renovou, nos transformou. E Deus espera que nós tomemos decisões sábias. E se alguém tem falta de sabedoria, o que as Escrituras dizem para nós? Peça a Deus, e Deus dá como? De maneira tímida, Não, Ele dá de maneira abundante para nós. Existem responsabilidades que você talvez esteja delegando a Deus. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, quem é que ressuscita Lázaro? São os discípulos? São os discípulos que fazem uma corrente de oração e Lázaro ressuscita? Não. Mas quem é que tira a pedra? São eles. Jesus diz: tirem a pedra. Tire a pedra. Fazendo uma adaptação para a mensagem, qual é a pedra que nós precisamos tirar? Ou qual é a pedra que a gente tem que colocar? Qual é a mudança que há anos você está esperando que aconteça, que caia do céu? Eu digo: Senhor, e o Senhor está dizendo: mas eu te dei uma mente renovada, eu te dou toda a sabedoria que você precisar, eu te dou força, eu te dou tudo que você precisar. Eu quero mencionar mais uma vez a vida da minha esposa. A minha esposa hoje, ela é uma das pessoas, e a Nise sabe, quem é mais próximo sabe, é uma das pessoas que eu não sei como consegue ter tanto problema de saúde, né, Nini?
Eu não sei, vocês não sabem, mas quanta coisa. Eu sou casado com a Silvia há 24 anos, estamos indo para 25 anos. A minha esposa tem tantas questões de saúde que você não faz ideia. Mas ela é tão dedicada naquilo que ela faz. Ela é tão determinada. E quando eu vejo ela pegar para estudar, quando eu pego ela para trabalhar, eu que sou aquele... Calma, mulher, descansa um pouquinho. Deixa um pouco para amanhã. E ela trabalha, e ela vai, e ela faz. E ela me coloca numas enrascadas, irmão. Ela me coloca numas enrascadas. Tem uma coisa que eu detesto fazer, é fazer compra. Eu só vou fazer compra mesmo quando o sal acaba. E quando o sal acaba, querido, é porque está no nível de desespero, né? Eu detesto fazer compra. E uma vez a minha esposa falou assim, olha, nós precisamos comprar algumas coisas para o trabalho dela, não é nem para a gente. Sabe o que é pior que compra? Sabe o que é pior que compra? Compra escolar. Posso ouvir um amém? Pior que compra é compra de material escolar. A fila é grande, demora para comprar e você tem que ficar procurando régua, lápis, isso. E um dia a Silvia chega para mim e fala assim, olha, nós estamos com um problema de uma escola lá, não sei aonde, em outro estado, e eles precisavam comprar material, se eu não me engano era para quinta, sexta, eu não sei, eram mais de uma série, para 2, 3 escolas. E ela falou, eu vou lá no Brás comprar esse material sozinha. Eu falei, você não vai? Ela falou, eu vou, tem que fazer, eu vou. Sabe qual é a parte que doeu mais em mim? Adivinha? É que eu ia ter que ir junto com ela. Amados, a gente entrou ali no Brás, compramos coisa ali, só para você ter ideia, tivemos que contratar um caminhão para levar até Brasília, todas essas coisas. Um caminhão. Mas ela não arredava o pé. Ô mulher trabalhadora aquela ali, viu? Senhor. Ajudante mole, irmão. Eu só pensava no almoço. Que horas... Quando ela falou pra mim o que... Porque a minha esposa às vezes ela fala, eu vou. Ela não pensa muito, eu vou. Aí eu sou mais... Peraí, isso vai fazendo os cálculos, né? Vai dar ruim pra mim isso aí, já vi. Mas queridos, precisamos discernir o tempo, tomar a decisão e nos mover em direção àquilo. Aí eu vou, antes do próximo ponto, eu quero fazer essa pergunta para você. Quais são as decisões que você tem tomado para mudar isso que te deixa insatisfeito na sua vida? É bom contar com os outros, é bom ter ajuda, mas nós não podemos depender dos outros. Por isso que se chama ajuda. O que os outros fazem por nós é suporte, é apoio, mas quem tem que pegar as rédeas da sua vida e dizer que assim, é eu e o Senhor, e vamos. Quais são as mudanças que você precisa tomar? Quais são as ações que você tem que fazer? Continuar. Verso número 53, diz assim: mas o povo dali, eles queriam passar por Jerusalém, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Eles estavam indo para Jerusalém, era uma época onde estava sendo celebrada a festa dos tabernáculos. Então os judeus, eles faziam essa peregrinação para Jerusalém por conta da festa dos tabernáculos. E os samaritanos não se davam com os judeus, e os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus fez o menos provável e o menos aconselhável. Ele quis passar por dentro de Samaria. E os samaritanos não deixaram mesmo, não, aqui vocês vão passar não. Pergunta que eu vou fazer para vocês aqui. Jesus estava indo para Jerusalém, não estava? Se Jesus estava fazendo, era da vontade de Deus que ele fosse para Jerusalém? Era ou não era? Vamos lá, gente, era ou não era? Era, não era? Se Jesus queria ir, é porque era, né? Jesus não ia fazer algo que Deus não queria que ele fizesse. Ele encontrou resistência? Muitas. Aí eu pergunto para você, se o próprio Jesus, no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que era da vontade de Deus, encontrou dificuldade, por que quando eu e você encontramos dificuldade, a gente fala, não era para ser? Já pensou nisso? Porque para nós desenvolvemos uma mentalidade que se for de Deus, tem que ser fácil.
Que se for de Deus, tudo tem que funcionar maravilhosamente. Ah, irmão, se não deu certo, é porque não era da vontade de Deus. Será? Ou será que a gente aprendeu a ser mole? Jesus nunca teve uma vida mole, irmãos. Jesus não teve um quarto no seu nascimento. Nasceu num estábulo, numa manjedoura. Quando ainda era pequeno, teve que fugir para o Egito. Se qualquer um de nós aqui que contasse essa história, falaria, irmãos, quando minha mãe estava grávida de mim, não tinha uma casa, não tinha um lugar para pousar. Aí tinha um lugar lá onde tinha os animais. Minha mãe deu a luz a mim num lugar com animais. Eu falei, nossa, e você tinha um berço? Não, era uma manjedoura. Ah, nossa, sua vida foi difícil. Não para por aí. Vieram os homens atrás de nós, queriam nos matar, então a gente teve que fugir lá para Osasco. Ah, se for para Osasco, fomos para Osasco. Aí quando percebemos que estava tudo bem, a gente voltou. Foi na sola. Irmão, que vida é essa? É Jesus. Nunca foi fácil para ele. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Tira isso da sua mente. Ah, porque se está difícil, se não está do jeito que eu queria, é porque não deve ser da vontade de Deus. Amado, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Ele diz, eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, por quê? Eu venci o mundo. Então, amado, não é porque está difícil. Pensa assim, o que você quer é honesto? É honroso? Tem boa fama? É justo? Prejudica alguém? Não é porque é difícil que você vai abandonar. Não é difícil, não é porque é difícil que você vai deixar para trás. Se fosse fácil, qualquer um faria. Vou te dar um exemplo para vocês. Estava contando para Eli que eu tô com 25 anos agora, né? Tem mais, mas vamos parar no 25. E há uns anos atrás, quase mais ou menos 25, eu decidi tentar entrar para a polícia. Então eu fiz um teste para o Corpo de Bombeiros. E eu queria ter conhecido o pastor César naquela época, né? E eu fiz todos os testes. Amados, eu fiz todos os testes. Vocês estão vendo, eu agora estou um pouquinho gordinho, mas naquela época eu era magrinho, queridos. Naquela época eu era... E aí, eu sabia que os testes envolviam... tinha que nadar, tinha que fazer um teste de aptidão física, e eu treinava. Então, eu não ia para academia, eu comprei uma barra, dessas barras que você coloca na porta, e fazia a barra lá. Eu sabia que para tentar entrar no Corpo de Bombeiros, eu ia ter que fazer um teste de natação. Eu nadava igual um machado, sem cabo. Então, eu precisei aprender a nadar. E como eu não tinha condições de entrar numa escola de natação, o que eu fazia? Eu ia para o Sesc. O Sesc era gratuito, né? Ainda é gratuito, né? Aí eu entrava na piscina e ficava assim. Aí eu sei que tinha um pessoal que ficava fazendo natação. Eu ficava só imitando de longe, assim, ó. Aí quando eles olhavam pra mim, eu dava a volta, assim. Verdade. Aí eu vi o pessoal nadando e quando eles olhavam pra mim, eu ficava quieto, assim. Aí eu fiz o teste. Irmãos, tudo que eu precisava passar, eu passei. Fazer barra eu fiz, correr eu corri. Nadar, me colocaram 5 e pouco, 6 horas da manhã numa piscina gelada, queridos. Gelada. O pior, sabe o que foi pior que a piscina? Foi o chuveirinho antes da piscina. O chuveirinho tinha 3 gotas. Era só para humilhar mesmo, nem molhava direito. Você tinha que entrar no chuveirinho e pular na piscina. Aí o último teste foi eles tinham um caminhão assim com a escada enorme que subia até o terceiro céu assim. Você subia tranquilamente, a escada era grande. Você subia até de olho fechado. Só que com o tempo você ia subindo, a escada ia reduzindo, virava 2 pedacinhos de pau assim. E para ajudar tinha um bombeiro que ficava lá na ponta da escada fazendo assim. Aí você chegava lá, achava que era a parte mais difícil, né? Aí ele falou, agora você tem que descer. Aí na hora que você ia descer, não. Você tem que virar e descer de frente. Ai, Jesus. Enfim. Fiz isso. Eu coloquei todas as minhas fichas naquilo. E chegou o dia de ver se eu tinha sido aprovado ou não. Obviamente teve uns testes psicotécnicos lá, uns desenhos que provavelmente eu não fui muito bem.
E quando nós chegamos lá para ver o resultado, não é como hoje que você vê pela internet, tá? Ele tinha que ficar, tava na parede lá, grudado, igual na escola. Sabe na escola, quando fica o nono A, nono B, nono C? Aí você tinha que ir lá procurar o seu nome. E eu não vi meu nome na lista, e eu fiquei profundamente triste. Eu falei assim, eu fiz tudo que era para fazer. Será que é porque não era da vontade do Senhor? Aí nisso eu esbarrei com um homem, um rapaz, que havia conseguido entrar. E ele estava feliz. Ele estava muito feliz. E ele disse assim, é a 9ª vez que eu tento e agora eu consegui. A 9ª. E eu vou falar para vocês, se era a 9ª, ele devia estar tentando pelo menos há 10 anos, porque não é todo ano que tinha concurso. Você sabe qual foi a primeira coisa que eu percebi, que eu discerni assim, quando ele falou que era a 9ª vez que ele tenta? Eu falei, esse cara não é crente não. Porque se ele fosse crente, ele teria dito, não é da vontade de Deus, teria desistido na primeira ou na segunda vez. Porque infelizmente, às vezes a gente faz isso. Se está difícil, a gente desiste. Se está difícil, a gente para. Se está difícil, a gente deixa para outro. Amados, a menos que Deus diga para você que não é para você, a menos que você tenha um discernimento, se você teve esse discernimento, amém. Mas que não seja pela dificuldade, que não seja pela dureza. Não sejamos um povo mole. Não sejamos um povo mole. Então, não ignore as dificuldades. Você quer abrir uma empresa? Tem gente que abre uma empresa e você sabe como que é a questão tributária no nosso país, né? Quem trabalha com contabilidade sabe. Querido, talvez, antes de você ser uma pessoa bem-sucedida, talvez você tenha que fechar 1 ou 2 empresas até que você alcance seu objetivo. Talvez você tenha que ser reprovado em 2, 3 universidades antes de você conseguir entrar onde você queria. Talvez você tenha que ser rejeitado em 15 empresas para você conseguir o emprego que você quer. Abra sua mente, não se vitimize, arregace as mangas e conquiste. Próximo. O verso de número 54 e 55 diz assim: eles tentaram passar por Jerusalém, foram impedidos. Aí diz assim: ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Amados, eles estavam numa missão, estavam com Jesus, estavam com a bola toda. E quando eles foram impedidos, o que eles fizeram? Automaticamente eles esqueceram tudo aquilo que Jesus estava ensinando a eles, e queriam lançar mão de uma estratégia que Elias usou lá no passado, jogar fogo sobre eles. Essa palavra aqui é especificamente para aquele que é cristão, aquele que nasceu de novo. Amado, discirna o tempo das coisas, se posicione, faça preparativos, não ignore as dificuldades da vida. Quinto, não negocie os seus valores. Não negocie. A obra que você faz com Jesus é do jeito de Jesus, do modo de Jesus, da mente de Jesus, nos valores de Jesus. Ah, mas todo mundo rouba. Mas você não é todo mundo, você é de Jesus. Mas todo mundo engana. Há pessoas que falam assim: nossa, eu estou aqui, vou pegar um exemplo aleatório, que fala assim: eu quero ser vereador, eu quero ser deputado. Ô igreja, eu sou aqui, eu sou irmão, ajuda a gente aí, para a gente se eleger e tal. Ô irmão, estamos fazendo um trabalho bonito, Deus tal. E aí o irmão é eleito, chega lá, aí você vai conversar com a pessoa, fala: ei, como é que tá? Como é que tá aí? O que vocês estão fazendo? Ó irmão, aqui é diferente. Não, vamos orar, vamos. Não, aqui na igreja não, aqui é outra coisa. Tudo bem, aqui na igreja. Mas aqui tem um esquema, aqui não é assim. Não dá para ser só honesto aqui. Como é que é? Você disse que você entendia que havia propósito de Deus no que você está fazendo. Você disse que o que você estava fazendo era legítimo. Aí quando você chega lá, você começa a agir de maneira que não tem nada a ver com os valores do reino. Amados, tudo que nós formos fazer tem que ser feito do jeito de Deus. Como que é o procedimento?
Ó, o procedimento é assim, são 45 dias, tem que esperar. Mas na mão de um cara que eu conheço, são só 5 dias. Como é que você vai fazer? Como é que a gente tem coragem de reclamar da corrupção do governo, se é tão comum, é tão tranquilo entre nós alguns desvios? Eu tenho um cara aí que faz mais fácil. Eu tenho um cara aí que faz mais barato. Tem um jeito que se você fizer, vai dar menos trabalho. E não é porque o cara é bom, é porque tem esquema. Você sabe disso. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, amado. Conquiste. Vença. Mas nunca, nunca, nunca negocie os valores. Eles estavam passando por Samaria. Era Jesus que estava ali. Ele podia ter feito o que ele quisesse. Mas sabe o que Jesus faz? Tá bom. A gente vai dar a volta para outro lugar. Mas Jesus é mais longe. Eu sei. Mas eu não vim aqui para pisar nas pessoas. Eu não vim aqui para matar ninguém. Eu não vim aqui para humilhar ninguém. Eu vim aqui para trazer vida. Se você quiser, tudo que você fizer pode ser e tem a ver com o propósito de Jesus. Estudar, trabalhar, casar, ter filhos. Tudo isso pode ter absolutamente tudo a ver com Jesus, porque você casa como Jesus quer que você case. Você abre uma empresa do jeito que Jesus quer que você abra essa empresa. Você tem filhos do jeito que Jesus quer que você tenha filhos. Tudo que você faz tem Jesus. Se alguém sentar e perguntar para você como é que estão as coisas, o seu testemunho é um evangelismo. Por que você faz desse jeito? Porque Jesus me chamou. Por que você não foi pelo caminho mais fácil? Porque eu sou nascido de novo. Os valores do reino são diferentes. A gente trata as coisas de maneira diferente. Por que você não pegou um atalho? Porque Jesus não pegaria atalho. Está entendendo? Não vamos deixar que a nossa espiritualidade fique reservada para o culto do domingo. Vamos viver essa espiritualidade em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Igreja de Jesus. Vamos mostrar para o mundo que Jesus não é algo que a gente faz no domingo. Jesus é uma nova vida para nós. Amém? Estou acabando. Olha o verso 56, Lucas 9, 56. Diz que eles foram para outros povoados. Às vezes, queridos, a gente está tentando alguma coisa. Aquilo que eu falei, se você está tentando algo do mesmo jeito, está tendo sempre o mesmo resultado, você tem que mudar a estratégia. O que Jesus fez? Ele mudou, ele pegou um desvio, pegou um outro atalho, um outro caminho e foi para outra direção. Se você está querendo chegar a algum lugar e está percebendo que não está conseguindo, talvez você precise rever a maneira como você está fazendo isso. Quando eu falo pega um desvio, não vai dizer que o pastor mandou você se desviar não, tá? Pastor está mandando a gente se desviar, não é isso não. Às vezes a gente tem que aprender a olhar para um problema de uma ótica diferente. Talvez a gente tenha que ter uma outra abordagem. Seja sábio, seja sábia. Analise as possibilidades. Eu tenho o hábito, isso sou eu, tá gente? Quando eu quero uma coisa, eu coloco no papel, sabe? Aí eu faço um risco assim, ó. Aí eu coloco, você tem que tomar uma decisão muito importante, prós e contra. E eu penso, eu falo para você, alguém vai dizer assim, pastor, você é pessimista. Eu não sou não. Quando eu vou fazer uma coisa, querido, sabe o que eu penso? Eu penso em tudo que pode dar errado. A primeira coisa que eu penso é o que vai dar errado, ou o que pode dar errado. Porque se der errado eu estou preparado. Porque o mundo, as pessoas só estão preparadas, sabe por quê? Para que dê certo. Já pensou nisso? Uma pessoa que só está preparada para que dê certo, quando dá errado, o que ela faz? Ela entra em pânico. Você tem que estar preparado para quando as coisas não saem do jeito que você gostaria. Seja maduro, seja homem, seja mulher, não seja menino. Esteja preparado para quando as coisas saem do jeito que você não queria, você é obrigado, ó, não deu isso, eu vou por aqui agora. Faça isso. E interessante que Deus faz a coisa de um jeito que na minha casa, a minha esposa... minha esposa fala assim, ó, nós vamos viajar, nós vamos pegar o carro, nós vamos viajar. Aí ela pensa assim, nós vamos comer isso aqui, e nós vamos comprar isso aqui, e nós vamos não sei aonde, e vamos na praia, e não sei o que lá. Aí e se acabar a gasolina? E se quebrar o carro? E se o hotel não tiver quarto? Eu estou pensando em tudo, Aí eu falo para ela assim, me deixa ver a reserva.
Eu tenho reserva. Eu quero ver reserva. Cadê a reserva? Ah, cadê? Onde é o endereço? Eu já vou no Google Maps olhar. Qual a distância da praia? Qual a distância do hotel? Quantos quilômetros? Tem posto de gasolina no caminho? Eu sou assim. Esse é o meu jeito. Combinado com ela, queridos, dá uma confusão, mas dá certo. Verso 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Querido, o que quer dizer essa expressão que Lucas usou? Aproximando-se do tempo em que seria elevado ao céu. O que você acha que quer dizer isso? Jesus ia o quê? Ia ser crucificado, ia morrer, depois ele iria ascender, certo? Em outras palavras, Lucas está dizendo aqui para nós que Jesus sabia que o tempo dele estava chegando. E esse é o último, o sétimo e último conselho para nós. Como lidar com as crises, como lidar com as dificuldades da vida. Aprenda a se libertar do medo. Tem tanta gente que fala assim, eu queria, mas eu tive medo que desse errado. Já ouviu isso? Você já disse isso? Eu queria tanto, tia, mas eu tinha medo que fosse dar errado. Vai que dá errado. Amado, quem vive debaixo do medo não conquista nada, não chega a lugar nenhum, não vive. Nós precisamos fazer como Jesus, se libertar do medo. Viva a sua vida. Não seja imprudente. Claro que eu estou entendendo aqui que você está percebendo que eu estou falando de algo prudente. Mas não seja escravo do medo. Alguns anos atrás, bons anos atrás, eu estava visitando o bairro onde eu cresci. Eu encontrei um rapaz que era amigo meu de infância. E eu encontrei, eu não me lembro o nome dele agora, vamos dizer que o nome dele seja João. Vai. Falei, e aí João, como é que você está? Você está casado já? Ele falou, não, casei não. Falei, por que você não casou ainda? Ele falou, não, só vou casar quando eu tiver minha casa própria. Eu não tenho casa própria, eu não vou casar. Ter casa própria é bom, não é? Mas se você não tiver uma casa própria, o que você faz? Você não casa? Digo pra vocês, estou casado há 24 anos. Não faz mais de 4 ou 5 anos que eu tenho uma casa. Mas os outros 20, foi tudo morando de aluguel, não foi, nem? Eu era cigano, só não tinha o dente de ouro, mas eu tinha. Estava sempre mudando. Eu era especialista em mudança. Chegou uma época que eu nem desmontava mais a caixa, eu já deixava na caixa mesmo, que é para facilitar o acesso. Só abria a caixa, pegava lá dentro e colocava de volta. Mas eu digo para vocês uma coisa. Pagando aluguel, eu tive minha primeira filha, Melissa. Eu tive a minha filha, Amanda. Eu vi os dentinhos dela caindo. Eu vi elas entrando no ônibus para ir para a escola, a Silvia apavorada. Eu vi a Amanda indo para a escola, a Silvia apavorada. Eu vi elas voltando da escola com os desenhinhos. Eu vi elas crescendo. Eu vi elas ficando doentes. Eu vi elas ficando boas. Eu vi elas falando de um monte de coisas. Hoje, para a graça de Deus, consegui. Estou comprando meu apartamento. Mas nunca deixei de viver por conta do medo de pagar aluguel. Não seja escravo do medo, queridos. O medo ele é bom para nos trazer um pouco de segurança. O medo ajuda você a não ficar brincando na beira de um lugar onde você pode cair, se machucar. O medo te dá uma segurança, mas ele não pode estar na frente tomando decisões por você. E para encerrar, para mim é o mais importante, se libertar do medo da morte. Lucas, quando ele diz, chegando o tempo em que seria... Qual é o texto mesmo? Chegando o tempo em que seria elevado aos céus. Lucas poderia ter dito assim, chegando o tempo em que seria morto e crucificado, chegando o tempo em que seria entregue nas mãos dos pecadores e tal. Lucas ele usa uma questão mais poética e fala, chegando o tempo em que ele sabia em que chegaria o tempo dele ser elevado aos céus. Porque para nós cristãos, queridos, nós não podemos viver com medo da morte. Você tem medo de morrer? Peça para o Senhor tirar da sua vida esse medo. Não estou dizendo que você vai sair daqui louco para morrer, pelo amor de Deus. Viva! Viva até os 100, até os 120 anos, se for possível. Viva! Mas viva sem medo de morrer. Não tem nada mais triste do que você ir a um
velório de alguém que era crente, da família que era crente, que é crente, todo mundo é crente no Senhor Jesus, e você espera encontrar uma certa tristeza no velório, é óbvio, mas você encontrar desespero. Por quê? Por quê? Meu Deus, e agora? E por quê? E agora? Coitado, era tão bonzinho, era tão fiel a Deus, olha o que aconteceu com ele. Não faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido a gente ficar triste, mas não desesperado. Porque nós temos que aprender a se libertar dos medos, principalmente do medo da morte. Portanto, conselhos para lidar com os desafios da vida. São 7. Pode colocar, dá para colocar aqui de novo? Todos eles, um por um? Repitam comigo. Discernir os tempos das coisas. Propor em seu coração que o tempo chegou. Tomar atitudes. Não ignorar as dificuldades. Qual é o próximo? Não comprometa os nossos valores. Mudar de estratégia. Fazer os desvios necessários. Não é? É que depois eu mudei um pouquinho, mandei para eles. E o último, se libertar do medo da morte. Amados, que essa reflexão ela possa produzir fruto na vida da gente. Que nós possamos, em nome de Deus, ser edificados e Deus glorificado. Espero que essa mensagem ela possa trazer para nós essa reflexão. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra, obrigado, Senhor, pelo texto. Ajuda-nos, ó Pai, a nos posicionarmos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sabermos o tempo certo das coisas. E quando discernimos isso, que possamos verdadeiramente, Senhor, abandonar a meninice, abandonar, Senhor, a nossa infantilidade. E crescermos e nos tornarmos pessoas maduras, Senhor. Que seguem ao Senhor, que fazem, Senhor, o que tem que fazer sem comprometer os valores do reino. Pai, abençoa a sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.